Olá, tem acontecido nas últimas semanas um movimento que parece que se intensifica, que é a pichação e a destruição de estátuas, que ocorrem em várias cidades do mundo todo, particularmente nos Estados Unidos e na Europa. Sobre o movimento, há aqueles que entendem esses atos como vandalismo e há aqueles que entendem a legitimidade do movimento como a direção do Museu de História Natural de Nova York, que já solicitou ao prefeito da cidade a retirada da estátua de Theodore Roosevelt, porque o ex-presidente está representado a cavalo, ladeado por um negro e por um indígena, sendo, portanto, entendido como uma referência à inferioridade desses tipos humanos. Para entender melhor o assunto, a gente pode usar como exemplo a Bélgica, que é onde tem ocorrido inúmeros atos de vandalismo, particularmente sobre estátuas do rei Leopoldo II. O rei Leopoldo II governou a Bélgica no final do século XIX, passagem para o XX. Ele financiou muitas pesquisas ocorridas em território africano para descobrir fontes fornecedoras de matéria-prima para a Bélgica, que estava em plena revolução industrial. Ocorreu em 1894, 1895, a Conferência de Berlim, onde os países europeus participaram e dividiram a África entre si sem convidar representantes de estados africanos. Cada país europeu recebeu uma parte da África para exploração. Leopoldo II se tornou assim proprietário pessoal de uma enorme quantidade de terras, uma enorme extensão de terras que superava em muito o próprio território belga, e ele passou a fazer a exploração sistemática dessas terras. O problema é que não ocorreu só a exploração de matérias-primas. O que o rei Leopoldo II possibilitou no Congo belga foi um genocídio, atrocidades que foram reproduzidas em textos, inclusive tem um livro muito bom do Mário Vargas Llosa que se chama O Sonho do Celta, onde ele narra a experiência trágica que a Bélgica promoveu no Congo belga e também na Amazônia. Eu indico a leitura desse texto para quem quer entender melhor esse assunto. O que ocorreu na Bélgica e que pior foi fotografado, porque na época a fotografia já fazia parte dos registros das atividades dos países, foram atrocidades como a amputação de membros, né? Então, crianças com as mãos cortadas, pais olhando, fotos de pais olhando para mãos e pés dos seus filhos cortados, mulheres amputadas, crianças que eram obrigadas a trabalhar desde 4 anos de idade, carregando pesos gigantescos, muito além da sua possibilidade, e que acabavam por morrer em função de inanição, e tudo isso fotografado inclusive com a presença dos colonizadores belgas. As fotos são chocantes, inclusive de crianças africanas levadas para a Bélgica e expostas em zoológicos, cercados dentro de zoológicos para apreciação dos próprios belgas. Então, esse tipo de atividade é que a gente conhece historicamente, são histórias de horrores, são tragédias que foram impostas a um povo que não havia necessidade de praticar tais crimes e que foram praticados por puro preconceito, por entender que o africano era inferior e que, portanto, a ele poderia ser imposto qualquer condição. Dessa forma, o movimento que destrói as imagens do Leopoldo II, que é homenageado em várias cidades da Bélgica, ela se torna legítima, porque obviamente que não se pode apagar essa história, mas ela não precisa ser lembrada em praça pública como uma homenagem àquele que patrocinou e autorizou crimes tão horrendos contra outros seres humanos.
O que poderia acontecer é que, obviamente, a história não vai ser apagada e seus vestígios eles vão ser conservados e devem ser conservados, mas em espaços específicos para essa reflexão. Por exemplo, museus que mostrem o que ocorreu, quais foram as relações entre a Europa e a África, que geram preconceitos gigantescos que hoje são problemáticos para essa população vítima desse tipo de atividade.